Bora para mais um conteúdo. Então hoje a gente vai falar de microclima urbano, né? As grandes cidades e seus microclimas. A gente sabe que os grandes centros urbanos são concentradores de atividades econômicas, atividades de lazer, apresentam uma concentração muito grande de construções, impermeabilização do solo, e tudo isso vai dar aí base para a formação aí do que a gente chama de microclima urbano, né? Por exemplo, na atmosfera das grandes metrópoles existe uma grande quantidade de resíduos que são liberados pelas indústrias ou até mesmo pelo escapamento dos veículos. Ou, por exemplo, em cidades onde você tem lá a chaminé, a galera curte um fogão a lenha, você também tem uma grande liberação de CO2 na atmosfera, né? Isso vai dar origem ao que nós chamamos de microclima urbano, né? Entre a denominação de microclima urbano, nós temos as ilhas de calor e temos também o que a gente chama de inversão térmica. Né? A ilha de calor, então, ela é caracterizada pelo acúmulo, né, de construções, sejam prédios, casas, circulação de veículos, aglomeração industrial. Tudo isso vai fazer com que determinadas porções da cidade, ou seja, determinados bairros, determinadas áreas da cidade apresentem temperaturas muito mais elevadas do que outras áreas aí dentro de uma mesma cidade. Então, por exemplo, no centro da cidade você tem 35 graus. Se você for para um bairro mais afastado, você vai ter lá 28, 29, 30 graus, né? Então você tem uma grande variação térmica de uma parte da cidade em relação à outra. Então os locais da cidade onde você vai ter aí uma maior concentração de construções, asfalto, né, que a gente vai chamar de impermeabilização do solo, você tem uma grande circulação de veículos ou até mesmo de indústrias, tudo isso vai liberar aí determinados resíduos para a atmosfera, causando o aquecimento dessa atmosfera. E aí você vai ter uma elevação de temperatura em um ponto da cidade em relação a uma região mais afastada. Isso a gente vai chamar de ilha de calor e ela é muito comum em regiões, né, em grandes cidades. Né? Por que a gente coloca aí parques em vários pontos da cidade? Esses parques geralmente são bastante arborizados, justamente para tentar controlar a formação da ilha de calor, para que o ar circule dentro da cidade, já que você tem aí grande concentração de prédios que bloqueia a circulação do ar, e muitas vezes você tem uma alta concentração aí de indústrias ou de circulação de veículos nesses locais, causando o aquecimento desse território, porque o sol, né, aquece o asfalto aquecido aquece a atmosfera e vai causar aí o aquecimento aí de determinadas áreas da cidade. Então as ilhas de calor, elas se formam em regiões onde você tem uma alta concentração de construções, de impermeabilização do solo, uma alta circulação de pessoas. Tá? Isso é o que a gente denomina de ilha de calor, um ponto da cidade mais quente em relação a áreas que possuem maior arborização ou até menor impermeabilização do solo e uma circulação menor aí de pessoas também. Tá? O centro das grandes cidades geralmente apresenta temperaturas mais elevadas, ok? Um outro fenômeno que a gente vai caracterizar como microclima urbano é o que a gente chama aí de inversão térmica. Tá? Nos períodos mais secos, frequentemente, no inverno, a gente pode ter aí a ocorrência do que a gente chama aí de inversão térmica, que é quando uma camada de ar aí mais frio se forma, né, nas regiões aí de baixa altitude, né? Os pontos mais baixos da cidade, então, apresentam aí uma concentração maior aí de poluentes, muitas vezes, né? Essa camada mais fria, né, mais próxima do solo, nas regiões mais baixas, ela impede a subida do ar aquecido. Imagine o seguinte contexto: você tem o aquecimento da superfície, o ar que está próximo da superfície, ele se aquece, se torna mais leve e ele sobe. Né? Lá em cima ele se resfria, porque quanto mais alto eu vou dentro dessa primeira camada aqui da troposfera, mais frio fica. Lá em cima ele resfria, quando ele resfria ele se torna mais denso e desce. Né? Quando ele desce, né, ele deveria se aquecer novamente e subir. O que não ocorre, então esse fluxo do ar não ocorre muitas vezes nos grandes centros. Né? Por quê? Porque você tem uma camada de ar mais frio que fica presa ao solo, impede que essa circulação do ar ocorra e inclusive os poluentes ficam mais próximos do solo. Por isso que quando você liga no jornal, muitas vezes você vê uma cidade logo de manhã cedo, uma cidade como São Paulo, e você vê aquela
neblina, né? Aquela neblina é uma alta concentração muitas vezes de poluentes, né? Que ficou concentrado ali, por quê? Porque esse ar mais frio, que está mais próximo do solo, ele não permitiu a circulação, né? E aí você tem o que a gente chama aí de inversão térmica, né? A inversão térmica, inclusive, ela é responsável por boa parte dos problemas respiratórios, como alergias aí nos grandes centros urbanos. Tá? Então, basicamente, essa camada ela impede a subida do ar mais aquecido, né? E, claro, ele fica ali próximo do solo, né? De modo que a poluição também fica estagnada, como eu já havia falado, né? E aí você tem um aumento no índice dos casos aí de alergia e problemas respiratórios, né? Como asma, bronquite, aí são alguns dos problemas causados pela formação aí da inversão térmica. Nas proximidades, por exemplo, dos polos petroquímicos, né, as áreas industriais, elas podem causar um outro fenômeno que a gente pode colocar também como microclima urbano, que é a ocorrência de chuvas ácidas, tá? As chuvas ácidas, elas afetam diretamente as plantas, né? Então você tem uma alta concentração de indústrias liberando muito CO2 para a atmosfera, muitos poluentes. Os poluentes em contato com a umidade, com o próprio oxigênio, vão aí acidificar e tornar a chuva mais ácida, tá? Então as chuvas ácidas, elas afetam as plantas e também as construções humanas. Quando grandes cidades, principalmente dotadas aí de polos industriais, situam-se em regiões de depressão, né, cercadas aí por formações de relevo mais elevadas, então você tem a cidade num ponto mais baixo e o relevo, né, acaba formando um bloqueio, você tem uma concentração de poluentes na atmosfera e ela se torna mais constante e intensa, o que pode fazer com que haja a ocorrência das chuvas ácidas. Tá? Um exemplo é a cidade do México, São Paulo, Santiago do Chile, Los Angeles, geralmente são cobertas aí por neblinas de poluentes, né, que podem favorecer essa ocorrência das chuvas ácidas. Não é algo que vai dizer assim, não, tem uma concentração de poluente, vai ter chuva ácida. Não, mas é um fator que pode facilitar a ocorrência desse fenômeno, ok? Então, os microclimas urbanos, basicamente, eles são causados pelas atividades que ocorrem dentro dos centros urbanos, né? Seja lá a ilha de calor, quanto a inversão térmica, quanto as chuvas ácidas, né? Vale lembrar que no caso das chuvas ácidas, muitas vezes você tem um deslocamento dessa chuva. Por exemplo, na Alemanha você tem o país de maior industrialização dentro da Europa, libera muito poluente para a atmosfera, vem as massas de ar e vão fazer com que ocorram chuvas ácidas, muitas vezes na Noruega, por exemplo, na Finlândia, em outros territórios que estão a uma certa distância da Alemanha. Então, dá pra gente dizer que principalmente a chuva ácida, ela não é um fenômeno que é só local, ela pode afetar outros pontos, né? Então, a ilha de calor ela é o resultado aí do acúmulo de construções, impermeabilização do solo e das atividades econômicas em determinados pontos da cidade, fazendo com que as áreas centrais muitas vezes sejam mais quentes que as áreas afastadas. A inversão térmica é quando o ar frio fica preso ao solo, então não há circulação, então os poluentes ficam concentrados mais próximos ao solo, e as chuvas ácidas são o resultado do fato de nós jogarmos muitos poluentes para a atmosfera, reações químicas vão ocorrer aí acidificando a água das chuvas, tá? Então, tudo isso é causa das atividades humanas. Então, teríamos que ter uma restrição com relação ao fato de jogarmos tantos poluentes para a atmosfera, mas as nossas atividades econômicas, a nossa economia, muitas vezes ela está acima, né, do fator ambiental. E por que está acima? Porque geralmente questões ambientais não dão lucro. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro. Um abraço. Falou.